Recentemente eu gravei um vídeo curto no Instagram sobre despertar de consciência e percepção da realidade. Como que o estudo da neurociência, o estudo sobre o nosso cérebro, sobre a nossa mente, pode nos ajudar a compreender melhor a espiritualidade. Porque muitas vezes o que nós chamamos ou o que nós acreditamos ser espiritual, muitas vezes não é, mas são manipulações da nossa própria mente, ou manipulações externas daqueles que querem que a gente se sinta de uma determinada maneira ou acredite em determinadas situações, ou muitas vezes das nossas próprias programações mentais, ou muitas vezes é a nossa própria mente que já está condicionada a fazer com que a gente acredite em certas manifestações, em certas percepções que nós temos de situações que a gente acredita ser espiritual, tá? Então, eu prometi para alguns alunos, para algumas pessoas que entraram em contato, pedindo para que eu abordasse mais esse assunto sobre despertar de consciência versus percepção da realidade. Então, antes da gente entrar nesse assunto mais a fundo, para falar sobre essas diferentes condições da mente que vão gerar a percepção da realidade, eu acho importante a gente abordar primeiro sobre despertar de consciência. Porque o que eu acredito ser despertar de consciência talvez não seja a mesma coisa para você. Às vezes a gente aceita certos termos, certas nomenclaturas, sem muitas vezes questionar o que aquilo realmente significa ou o que aquilo realmente representa para a gente. Então, o que eu acredito ser despertar de consciência pode ser completamente diferente do que você acredita e pode ser completamente diferente de tantas outras pessoas. Então, é importante a gente fazer primeiro uma reflexão sobre o que é despertar de consciência. Então, eu te convido a fazer essa reflexão primeiramente com você mesmo, avaliando o que é despertar de consciência para você e o que você tem feito para alcançar este despertar que você acredita ser o ideal para você ou aquilo que você deve perseguir na sua vida. Esse termo despertar de consciência, ele se tornou bastante popular a partir, eu diria, dos meados dos anos 70, final dos anos 60, começo dos anos 70, porque depois do pós-guerra, né, quando houve um desenvolvimento maior tecnológico, quando a informação começou a se tornar mais disponível, começou a existir aí uma busca natural por mais informação sobre a espiritualidade. E não só sobre a espiritualidade, mas sobre a parapsicologia, sobre diferentes aspectos extrafísicos. Então, naquela época, começaram os diferentes grupos, as escolas herméticas, as diferentes experiências que tratavam de projeção mental, projeção astral, que tratavam também de telepatia e outras qualidades mediúnicas. Então houve um interesse natural naquela época, também porque começou a se falar bastante sobre extraterrestres. Foi uma época muito fértil em encontros mesmo com essas entidades extraterrestres e muitas visões naquela época. Então era natural que a humanidade começasse a despertar para esses assuntos. E aí, pelo que eu me lembro, pelo que eu sei, nos meados dos anos 70, muitas escolas, muitas seitas orientais, especialmente da Índia, começaram a se tornar mais populares no Ocidente.
Então começou aí a nascer uma busca pelo autoconhecimento e por técnicas que abrissem a consciência das pessoas, né? Só que essa busca era uma busca por alguns efeitos mediúnicos ou por manifestações que, através de diferentes técnicas, seja da respiração, da meditação, da yoga e de tantas outras técnicas que vieram do Oriente, que a pessoa pudesse despertar esta sua conexão com a espiritualidade. Lembrando o seguinte, que até esse momento, até essa época onde começou a nascer essa curiosidade por tudo que era extrafísico, o que a humanidade, especialmente o Ocidente, conhecia? Apenas as religiões judaico-cristãs, que pregam basicamente que todo ser humano necessita de uma presença divina, necessita da intervenção divina para salvar aquele indivíduo, para perdoar os seus pecados, para que esse ser humano pudesse ser salvo, resgatado, ou seja, existe sempre o ser humano aqui numa posição inferior e um ser divino, seja Deus, o Espírito Santo, o que seja, numa posição muito distante, né? Então sempre existiu essa distância entre nós e Deus. Então, a partir do momento em que se iniciam os estudos sobre autoconhecimento, sobre despertar de consciência no sentido extrafísico, né? Pessoas buscando desenvolver as suas capacidades mediúnicas, existia, digamos, pouca informação a esse respeito, onde a humanidade, especialmente, né, no mundo ocidental, nós éramos ensinados a sermos devocionais, ou seja, sermos devotos de um ser maior e simplesmente seguir regras estabelecidas por esse ser através das escrituras sagradas. Era basicamente isso. Quando se iniciou esse estudo sobre as realidades extrafísicas, especialmente o mundo ocidental teve uma certa dificuldade em mudar essa chave entre o devocional, ou seja, eu buscando sempre num ser fora de mim, algo maior, versus essa busca interior pelas capacidades do espírito, pelas capacidades da alma, por todo esse contexto extrafísico que foi iniciado aí a partir dos anos 70, ao final dos anos 60. Então, em linhas gerais, o que aconteceu? Nós, ocidentais, continuamos neste padrão devocional, porque o que a gente vê hoje? Primeiro, houve uma fusão muito grande dessas escolas cristãs ou judaico-cristãs com a cabala e tudo mais, que se uniu a muito misticismo e a todas essas escolas e tradições orientais. Então houve muita mistura, muita manipulação, e daí surgiram infinitas técnicas e maneiras diferentes das pessoas se conectarem com este ser infinito, com este todo, com esta fonte criadora, né? Então o que a gente percebe muito, especialmente, né, depois de mais de 10 anos atendendo como terapeuta vibracional, terapeuta holística, eu percebo muito isso nas pessoas, que as pessoas, digamos, trocam a roupa do santo, mas não trocam o santo. Então elas continuam buscando algo fora delas, as respostas para aquilo que elas tanto buscam, mesmo já buscando em tantas outras vertentes espirituais, em diferentes técnicas, em diferentes práticas, em diferentes rituais, em diferentes escolas. Ou seja, essa chave não mudou. Existe ainda uma busca fora de si mesmo.
Então não importa se a pessoa está meditando, está fazendo infinitas práticas internas, seguindo uma série de protocolos, fazendo um monte de trabalhos aí, se ela continua buscando fora, ou seja, essa chavinha do devocional não mudou. Então, muitas pessoas falam em despertar de consciência nessa busca incessante por uma divindade que está fora dela. E para mim, despertar de consciência, na verdade, é essa busca por quem nós realmente somos. É diariamente perguntar: quem sou eu? O que eu faço aqui? Como eu posso me tornar um ser humano melhor? Ou seja, é olhar para dentro e buscar dentro de mim mesma esta conexão com a divindade maior, com Deus, com o nome que você queira dar. Então, para mim, despertar de consciência é muito diferente do que eu consigo observar em muitas pessoas. É óbvio que várias pessoas já têm essa visão, já têm essa busca interna e não externa. Então, o que eu queria trazer inicialmente para vocês é essa avaliação. O que você entende por despertar de consciência? Existe uma vertente aí que também é muito delicada, que busca essas manifestações externas, essas manifestações extrafísicas. Quando eu falo em externa, aí a gente pode ter duas conotações. A externa, buscando essa identificação com um Deus imaginário, né? Com Deus ali de barba branca, com as entidades que a gente imagina, que a gente acredita, né? Então eu me identifico com uma figura externa que vai me salvar, que vai me ajudar, um guru, um mestre, um salvador, né? Então eu crio essa imagem para mim. E eu também, quando eu falo numa figura externa e eu me refiro a manifestações extrafísicas, o que eu quero dizer com isso? Que é necessário que eu desenvolva uma habilidade, uma capacidade além do meu corpo físico para que eu possa me conectar com essas inteligências, com essas consciências, com essas entidades. Então existem, digamos assim, duas maneiras de você trabalhar, de você entender a espiritualidade e de você também compreender as diferentes maneiras de atuar e de se conectar com a sua própria espiritualidade. Nessa época, né, dos anos 70, os anos 80, existia uma busca incessante por essas manifestações extrafísicas. Então existia uma busca por projeções astrais, projeções mentais, por métodos que alterassem a consciência da pessoa. Então a pessoa acreditava que estava alterando a sua consciência ao ingerir certas substâncias, como LSD na época dos anos 70, que foi algo bastante comentado, e ainda hoje existem grupos que se utilizam dessa substância, e tantas outras que vão alterar a consciência da pessoa. Porque ao consumir essas substâncias, seja o cigarrinho do capeta, seja o chazinho de pirlim-pim-pim, o que for, você não está expandindo a sua consciência. Preste bem atenção, as substâncias, elas não vão alterar a sua consciência. A sua consciência, ela é. É como um banco de dados, a sua consciência existe, ela está e ela é algo que faz parte do todo. Então você não tem como alterar a sua consciência através de diferentes substâncias. O que acontece quando você consome qualquer substância que vai alterar a química do seu cérebro? Você vai alterar simplesmente a percepção da realidade.
Isso é super importante para quem está realmente buscando despertar de consciência. Ao consumir substâncias que alterem a química do seu cérebro, você não está despertando a sua consciência, você está alterando a percepção da realidade. Então você está abrindo o teu campo para perceber diferentes níveis da realidade, que pode ser uma realidade fantástica, como pode ser uma realidade bastante pesada. Então isso depende também da ressonância da pessoa com aquilo que ela está buscando e também com o quadro vibracional daquele indivíduo. Então esse entendimento é bastante importante. Despertar de consciência não está ligado ao consumo de qualquer substância, tá? Isso não tem absolutamente nada a ver. Então aqui a gente entra no assunto principal do vídeo, que é a percepção da realidade. Como que nós percebemos a realidade? E o que isso tem a ver com espiritualidade ou com despertar de consciência? Tem absolutamente tudo a ver. Só esse exemplo para você entender de uma pessoa que consome qualquer substância para alterar a química da mente e ter a ilusão de que ela está despertando a sua consciência, aí já está um grande exemplo de um desvio realmente do objetivo principal, que é despertar consciência. Você não está despertando consciência, tá? Então vamos entender qual é essa questão da percepção da realidade e como nós nos manipulamos e nos deixamos manipular a partir da percepção da realidade. Então a minha pergunta para você é a seguinte: como que nós percebemos a realidade? Pensa aí por um segundo. Como que eu percebo a realidade? Como que eu sei que eu estou vivo? Nós temos a percepção da realidade a partir dos nossos sentidos. A partir da visão, do tato, da audição, do olfato, né? É a partir daí que eu sei que eu estou viva. Então eu percebo a realidade onde eu estou, o chão onde eu piso, o que eu vejo, as pessoas com quem eu me relaciono, o que eu ouço, ou seja, os meus sentidos é que dão realmente o sentido da vida. Eu sei que eu estou viva porque eu sinto, porque eu percebo. Então, para a gente entender essa questão da percepção da realidade e a espiritualidade, nós temos também sentidos mais sutis, além dos sentidos principais, é óbvio, né? Só que todos estes sentidos, eles podem ser enganados. Absolutamente todos, a nossa visão pode ser enganada. Basta você ver qualquer show de mágica. Você acha que você está enxergando aquilo que o mágico está fazendo? Você fala, ah, não, esse cara não vai me enganar, mas ele vai te enganar sim. Porque você vai acreditar que aquilo que ele está fazendo é real. Você não vai ver o truque por trás. Então, assim, nossa visão é enganada o tempo inteiro, né? Basta ver os recentes shows de música com aqueles efeitos visuais holográficos, né? As pessoas têm uma sensação ali de que elas estão vendo algo real e aquilo é apenas uma projeção. Então, assim, a nossa visão pode ser enganada, a nossa audição, então, pode ser enganada. O teu olfato, o seu paladar pode ser enganado. Basta ver os testes cegos, né? Faz uma brincadeira, coloca uma venda e tenta adivinhar o alimento que você está comendo, né? Pede para alguém colocar para você algo de surpresa para ver se você realmente consegue identificar aquilo que você está comendo. Então, assim, todos os nossos sentidos podem ser enganados, absolutamente todos. Se os nossos sentidos mais físicos, mais reais podem ser enganados, os nossos sentidos sutis, muito mais. Então vamos entender como que a nossa consciência ou percepção da realidade atua. Então, como eu disse, nós temos ali uma primeira camada
de percepção, que é essa percepção mais imediata, mais palpável, literalmente. Então essa primeira camada é o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu toco, o que está aqui mais próximo de mim. Por quê? Para pensar em alguns segundos, né? Fecha o olho um pouquinho e tenta imaginar tudo que está à tua volta, que ultrapassa e muito a percepção daquilo que você pode ver e ouvir. Ou seja, existe uma infinidade de realidades acontecendo ao nosso redor, das quais a gente não tem consciência. Então, é muito válido dizer que a nossa percepção, né, é de 4, 5% de tudo o que acontece à nossa volta. Né? Então, todo o restante que existe de verdade no mundo físico, a gente não percebe, a gente não tem consciência, a gente não tem percepção do que realmente existe à nossa volta. Então, além dessa primeira camada mais imediata, né, mais próxima da gente, a gente tem uma segunda camada de realidade, que é a realidade que sustenta a nossa realidade física, ou seja, a natureza, né, tudo que existe à nossa volta, o próprio planeta, né, o chão onde a gente pisa, o planeta Terra que nos sustenta, ele é um outro plano de realidade, né? Então, assim, a gente poucas vezes para pensar, né? Na vibração do planeta, porque o planeta tem vida, o planeta tem uma vibração, que é a ressonância Schumann. Então, assim, a gente não percebe esse outro patamar de realidade que pra gente é sutil, mas na verdade ele é real, que é o mundo das vibrações, dos campos eletromagnéticos. Que isso também é real e faz parte do nosso campo físico. Então a gente não percebe. Eu não percebo a rede Wi-Fi funcionando. Eu não percebo, né, as informações sendo transferidas para o meu celular ou para a minha TV. Isso existe, é tão real e tão palpável quanto tocar nessa mesa, só que a gente não percebe. Ou seja, o nosso campo perceptivo não consegue captar, mas eles são reais. Esses campos vibracionais são extremamente reais e interferem sim no nosso dia a dia, na nossa vida, ao ponto também de interferir com essa nossa capacidade sensorial dos níveis mais sutis de consciência. Além desses campos vibracionais que existem no nosso mundo, à nossa volta, existem também os campos vibracionais, os campos de informação de outras pessoas, de outros seres vivos. Então, o tempo todo a gente está interagindo com a alma e com a rede neural de outros seres, seja dos nossos amigos, das pessoas com quem a gente convive, dos animais, com os campos vibracionais que existem na natureza, das árvores, das plantas, dos pássaros. Então, tudo ao nosso redor está emitindo diferentes vibrações, ou seja, transferindo diferentes informações. Então, aqui vale uma reflexão muito importante, que é: quanto mais eu sou capaz de expandir a minha percepção para essas diferentes realidades que estão à minha volta e que fazem parte da minha vida, maior a expansão de consciência. Então é muito interessante quando você faz exercícios de meditação, por exemplo, quando você começa a, por exemplo, isolar certos sons e tentar perceber o que está acontecendo. Porque quando a gente começa a fazer um trabalho de meditação, muitas vezes, a gente acaba, né, fazendo um trabalho para dentro. Mas é importante também a gente entender e perceber como a natureza está vibrando ao nosso redor, né? Então, simplesmente fechar os olhos muitas vezes e ouvir o que está acontecendo, né? O cachorro latindo, os passarinhos cantando,
Que outro tipo de vibração que você é capaz de ouvir ou perceber? Então, assim, quanto mais você expande a tua percepção para essa realidade maior que nos envolve, mais fácil é você perceber esses outros níveis mais sutis de consciência. Ou seja, a pessoa que é muito focada no eu, ou seja, que está apenas focando na percepção dessa realidade imediata e palpável, que é essa realidade do mini-me, né? Que é tudo eu quero experimentar, eu quero ter prazer, eu quero tocar, eu quero comer, eu quero viver, eu quero ter prazer. Esse é o foco do mini-me, que quer tudo para si e só enxerga essa realidade imediata. Então, a partir do momento em que você expande a sua visão, a sua audição, a sua percepção para essa realidade expandida, você começa a educar a tua mente e o teu sistema interno para perceber as realidades mais sutis. Então, a partir daí você começa efetivamente a despertar a sua consciência, porque a sua percepção da realidade também se expande. E a partir daí, como que a gente interpreta o que a gente percebe? Aqui a gente entra numa questão que também tem a ver com espiritualidade. Porque o que eu vejo, o que eu escuto, todas essas informações vão passar pelo meu sistema, pelos meus programas internos, que vão interpretar essa informação e vão julgá-la, né? Vão interpretar e vão racionalizar em cima. Ou seja, a percepção da realidade, ela acaba sendo formatada a partir das nossas crenças. Então, quanto menos crenças eu tiver, quanto mais livre a minha mente for, melhor. Porque a partir daí eu também consigo expandir a minha percepção dessa realidade expandida. Então, dependendo das crenças que eu carrego, eu vou estar limitando também a percepção dessa realidade maior, né? E a partir daí, a gente começa a formatar as ideias, né? Então, a partir da minha percepção da realidade, eu vou absorver aquela informação, de acordo com as minhas crenças, eu vou formar as minhas conclusões, ou seja, as minhas próprias ideias a respeito daquilo que eu percebi. Então, é nesse momento em que a gente acaba muitas vezes criando ilusões, né? Essa ideia que nós temos da realidade, ela pode ser extremamente ilusória. Extremamente ilusória, porque a gente acaba criando julgamentos em cima das crenças que a gente carrega. Então aí está a resposta, por que a humanidade nos anos, né, desde os anos 50, 60, vem repetindo os mesmos padrões devocionais? Porque as crenças estão tão arraigadas, as crenças de que nós somos pecadores, indivíduos perdidos e precisamos de salvadores. Essa ideia é uma programação que está implantada, na verdade, foi implantada muito antes dos anos 40, 50, né? É algo que já está, que faz parte da programação da humanidade praticamente desde sempre. Então, quando as pessoas buscam despertar de consciência, achando que elas estão fazendo algo fora da caixinha, só que não, continuam repetindo os mesmos padrões devocionais, buscando em guru, em manifestações mediúnicas, em showzinho pirotécnico espiritualista, seja o que for a resposta para aquilo que elas querem, porque elas estão buscando fora, enquanto elas deveriam buscar dentro e fazer esse exercício de expandir a sua percepção, expandir o seu coração, a sua mente, para todas essas formas de comunicação com diferentes consciências que compõem a nossa realidade.
E a nossa realidade também é formada pelo campo astral, onde existem sim outras almas, entidades, diferentes equipes espirituais, e a partir desse trabalho de expansão da tua percepção, você acaba também percebendo este outro nível de realidade, que é o nível astral. E agora entrando, para a gente finalizar, a questão da espiritualidade. Por que é que muitas vezes a gente acaba cocriando certas situações ilusórias ou irreais, acreditando que aquilo é espiritual ou vem da espiritualidade? A nossa mente, ela tem muito receio, muito medo do que é novo. Então o nosso cérebro, ele sempre vai criar condicionamentos e padrões para que a gente se sinta seguro. Tá? É muito complicado a gente lidar com mudanças, especialmente mudanças para algo totalmente desconhecido. Né? Você nunca vai mudar de casa simplesmente fechando as portas da casa onde você mora e saindo com a mochila nas costas. Não sei para onde eu vou morar. Ninguém faz isso, né? Não em sã consciência. Você vai analisar, vai buscar referências, vai olhar várias casas, outros lugares, outra cidade, outro país, né? Você vai ali passo a passo até tomar essa decisão de mudar de casa. Então a nossa mente, ela busca segurança. Então é muito difícil as pessoas abandonarem as suas crenças sem colocarem outras crenças no lugar. Então, se eu saio de uma religião cristã, por exemplo, e vou buscar algo, sei lá, no kardecismo ou no, sei lá, qualquer outra coisa, eu acabo transferindo essa necessidade de segurança. Então, o que eu busco numa religião? Eu busco ali uma instituição, eu busco uma suposta segurança naquela instituição, naquele conjunto, como se aquilo trouxesse um peso maior e uma segurança maior para mim. E é uma ilusão, porque não existe segurança, absolutamente nenhuma segurança no que se refere à espiritualidade. Então ninguém vai te dar garantias de absolutamente nada. Então, quando você troca, 6 por meia dúzia, é o teu cérebro te dizendo, fica tranquila, não, tá tudo bem, você está segura, você está seguro porque existe uma instituição, existe algo maior do que você que te sustenta. Então, quando a gente fala de despertar de consciência, pelo menos na minha visão, é um pouco se lançar ao desconhecido. É quebrar com essas crenças para que a mente possa estar sempre fresca para aprender algo novo, para perceber essas diferentes realidades, as diferentes consciências que existem ao nosso redor. Então, quando alguém chega pra gente, seja um guru, um sacerdote, um mestre, seja o que for, e essa pessoa te traz uma segurança ou te vende a ideia de segurança, essa pessoa automaticamente vai ganhar milhares e milhares de seguidores, clientes, o que seja. Porque essa pessoa está sabendo lidar com a insegurança, dos seus seguidores, que buscam esta suposta tranquilidade em algo maior, tá? Então, o nosso cérebro, ele sempre vai nos levar para algo mais seguro. Então, isso é algo para se avaliar. O que você busca na espiritualidade? Autoconhecimento, desenvolvimento ou é segurança? Se for segurança, tá na hora de repensar os seus conceitos. Então, só para a gente finalizar, como que eu posso desenvolver essa minha capacidade de percepção? Como que eu posso expandir a minha capacidade perceptiva? Primeiro, é deixando de focar tanto nos prazeres imediatos
que estão ligados a este mini-me, que é esse pequeno eu, que exige atenção, que exige satisfação, que quer tudo para agora, né? Que está focado nessa realidade mais limitada, né? Então, essa é a primeira avaliação. A segunda é procurar fazer exercícios que vão te ajudar a expandir a sua percepção da realidade. Um exercício até muito engraçado de fazer, que você pode fazer com um amigo, com alguém que você conheça bem, é o seguinte: vá a um parque, um shopping center, o que seja, sente-se você e seu amigo olhando a mesma cena, por exemplo. Vocês determinam ali 1 minuto que vocês vão olhar para a mesma cena, seja um casal que está passando, uma família que está sentada em outro lugar, uma criança brincando, o que seja. Procura olhar para aquele cenário que está passando na sua frente por 1 minuto. Sem julgamento, simplesmente observem. Aí depois desse 1 minuto vocês trocam informações. O que cada um percebeu? Você pode ter certeza que a percepção de vocês dois vai ser diferente com relação àquilo que vocês estavam vendo. Porque a realidade, na verdade, ela é única. A percepção que eu tenho da realidade é diferente da percepção que o Marcelo, meu marido, tem. Embora nós vivamos juntos na mesma casa, né? Convivamos há tanto tempo juntos, o que eu percebo como realidade vai ser diferente da dele. Então, ao fazer um exercício como esse, vocês vão perceber curiosidades muito interessantes. Então, um vai perceber mais, de repente, aspectos físicos das pessoas que estavam passando, o outro pode perceber, por exemplo, cores diferentes, as roupas, o design, o sapato, a bijuteria, enquanto que de repente você pode perceber algo mais relacionado ao comportamento, às emoções e assim por diante. Então isso é muito interessante para você perceber e até compreender melhor por que às vezes as pessoas têm percepções completamente diferentes das nossas. E essas percepções, existe certo ou errado? Não. Não, existe a perspectiva individual da realidade coletiva também. Então, a partir daí, você começa a entender e até a aceitar melhor a percepção diferente da sua. Outros exercícios que você pode fazer para expandir essa tua percepção, a tua consciência, é buscar conexão com outros reinos da natureza, com os animais, com as plantas, com o próprio vento, se conectar, por exemplo, com o próprio sol, com os astros, as estrelas. Existem infinitas maneiras de você buscar essa conexão, buscar essa expansão. E é através da prática, é através da intenção e é através da imaginação. A nossa mente é muito fértil, ela pode ser o nosso pior inimigo, né? Quando ela cria ilusões baseadas no medo, na culpa, em crenças limitantes, mas a nossa mente também é o nosso maior aliado nessa busca por uma consciência superior, por uma consciência expandida. Então, use da imaginação. Então, quando você quiser, por exemplo, se conectar com uma árvore, imagine a energia vital passando por essa árvore, se comunicando através das raízes com a terra, com as outras árvores, com o centro do planeta. Use da imaginação, porque a imaginação, na verdade, ela é um processo de cocriação muito importante e essencial
para a nossa expansão de consciência. Tá? Então faça esse trabalho aos poucos de ir expandindo, né, a sua percepção. E essa expansão de consciência, ela acontece tanto para fora quanto para dentro. Faça exercícios de conexão com o seu próprio corpo. Cada órgão possui um microespírito, possui um deva, possui uma inteligência. As nossas células carregam informação, as nossas células são extremamente inteligentes. Então converse com o seu corpo, se conecte também para dentro, né? Eu lembro de um filme muito antigo que mostrava uma navezinha que foi transportada para dentro de um corpo humano. E essa nave viajava pelo sangue, pelos órgãos. Era um filme muito antigo, mas a ideia é muito interessante. Então faça essa viagem também para esse universo que é o nosso corpo. Porque o nosso corpo carrega uma inteligência, carrega muita informação. Então existem infinitas maneiras e infinitas técnicas de você expandir a sua percepção. E fazendo esse trabalho você com você mesmo, tá? E fique atento às manipulações externas, às manipulações da sua mente, que vão levar você sempre para um processo de dependência, escravização de terceiros, tá? Busque sempre orientação ou referências que te auxiliem a se tornar uma pessoa melhor. Você com você mesmo e você com a sua espiritualidade. Então eu espero que eu tenha explicado essa questão da percepção da realidade e despertar de consciência. E eu desejo realmente que nesse ano a gente possa trabalhar mais essa conexão com a nossa consciência superior, com os nossos guias, guardiões, todos aqueles que fazem parte da nossa história de alma. Que a gente possa realmente focar nos valores e nos princípios que nos tornam humanos melhores, para que essa experiência, essa realidade que a gente está vivendo agora, seja a mais gratificante possível, seja a mais plena possível.